E hoje a gente vai fugir um pouquinho aqui do receitas rápidas e práticas do canal, mas eu garanto que é uma receita que vale super a pena. Essa é a receita definitiva de donuts, que eu tenho certeza que você vai anotar no seu caderninho e vai guardar no seu coração, porque olha, essa massa fica muito fofinha e vale a pena fazer, mesmo que demore um pouquinho. Então, bora fazer essa receita? E a primeira coisa que a gente precisa fazer, e a mais importante, é preparar o fermento. Essa parte é o coração da receita, então você não pode errar, tem que tomar cuidado. Aqui eu vou usar o fermento biológico seco, é um fermento próprio para pão, tá? Vou colocar um pouquinho do açúcar, eu tô tirando tudo da quantidade que eu já separei para a receita. E uma colher também aqui de farinha de trigo. E aí eu vou adicionar aqui a água morna. A água não pode estar muito quente, senão você vai queimar esse fermento e vai matar ele. Tem que estar em temperatura de mamadeira. Ou seja, você coloca o dedinho, dá pra ficar ali um tempinho, então é essa temperatura. Aí é só a gente colocar aqui, vou dar uma misturadinha e deixar isso daqui crescer por 10 minutinhos até despertar esse fermento. E agora a gente vai começar a fazer a massa e eu vou fazer na batedeira, mas você pode fazer tudo numa tigela e misturar com a mão sem problemas. Eu vou colocar aqui na tigela a farinha de trigo tradicional e sem fermento, o açúcar, o sal e aí eu vou dar uma misturadinha com a colher e vou abrir uma cavidade aqui no centro para adicionar os ingredientes líquidos. Aí eu vou adicionar aqui a manteiga derretida, o ovo. E aí é que eu vou adicionar o leite, que eu coloquei um limão para poder dar aquela talhada e isso vai deixar a massa muito mais fofinha e úmida. Então é um super truque aqui para essa receita. Vamos colocar ele aqui, ó, pode ver que ele tá coalhado. E a gente vai colocar o fermento que eu já deixei, né, preparado, crescendo. E aí agora, ou você mistura com uma colher, ou faz igual eu vou fazer aqui e leva para a batedeira, bater isso daqui por 10 minutinhos mais ou menos. Mas se você for fazer na mão, você precisa sovar isso daqui por 20 minutos no mínimo, ou até a sua massa ficar igual a minha. Bom, a nossa massa chegou no ponto, pode ver que ela tá bem firme. Ela vai estar um pouquinho grudentinha na mão, mas resiste de colocar farinha, porque senão a sua massa vai ficar pesada e vai ficar dura. Se você fizer na batedeira, ela já vai sair pronta. É claro que se você fizer na mão, pode precisar colocar um pouquinho mais, mas vai aos poucos. Tenta deixar ela assim, ó, bem lisinha e bem bonita. Aí a gente vai colocar isso daqui numa tigela e cobrir com plástico filme e deixar crescer num lugar bem quentinho por mais ou menos uma hora, assim, 1h30. Vai depender do tempo, ela tem que dobrar de tamanho, igual essa daqui, ó, que eu já deixei crescendo. E agora a gente vai abrir essa massa, cortar com os cortadores de biscoito, assim, as bolinhas, e aí deixar crescer mais uma vez por 40 minutinhos antes de fritar. Enquanto a nossa massa está crescendo lá pela segunda vez, eu vou aproveitar e fazer o recheio. Aqui eu vou fazer um recheio de leite condensado cremoso, mas você pode usar o recheio que você quiser, desde que ele seja cremoso e não líquido, porque senão vai vazar tudo e não vai dar certo. Aí eu vou colocar aqui na na panela, o leite condensado. Aqui eu tô fazendo só com uma latinha, porque rende mais ou menos uns 6 donuts recheado com esse recheio, e aí depois a gente usa a criatividade e coloca outros. E aí eu vou colocar a manteiga, e aí você vai cozinhar esse recheio até ele ficar em ponto de brigadeiro de colher, e vai deixar ele esfriar completamente, mas em temperatura ambiente mesmo, porque se eu deixar na geladeira ele vai ficar muito duro. E aí é só você fritar todos os seus donuts até ele ficar bem douradinho em óleo bem quente, e aí deixa esfriar bem, faz um furinho ali com um canudinho, adiciona o seu recheio, se você quiser você pode decorar tranquilo, vai ficar bem bonito, e aí é só aproveitar. Finalmente ficou pronto e tá super fofinho e muito recheado, e eu vou deixar muitas dicas para vocês lá no blog, porque tem como congelar a massa, dicas de outros recheios, assim, então dá para fazer muita coisa com essa massa ainda, e aí eu vou deixar tudo lá no blog para vocês, que eu vou deixar o link na descrição aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo nosso, tem receita todas segundas e quintas-feiras, e agora deixa eu provar essa delícia, né? Cara, é muito bom, sério. Faz em casa, me conta o que achou.